Sim. E, mano, você falou aí de criar o MesaCast, né? E você é um cara que trabalha com isso, né? Trabalha com produção e tal. Então, assim, pra quem não conhece, cara, como que faz aí pra você montar uma estrutura como essa? Se você tiver dica aí de baixo custo, melhor ainda, né? É o que Então, eu. É a dica que eu tenho porque eu sou baixo custo, né? Eu sou baixo custo, então, cara, é assim, e que e esse negócio de produzir podcast para outras pessoas aí veio assim, mano, não é uma profissão que eu escolhi ou coisa do tipo, né? Inclusive, faz pouco tempo que eu fui desligado da empresa que eu trabalhava 17 anos lá, né? E mesmo eu trabalhando lá, eu já tinha iniciado o podcast aqui. Mas acontece que, assim, às vezes as pessoas te procuram, né? Pra você fazer o podcast, e outras pessoas querem produzir também. E aí, mano, você vai começando a enxergar um mercado, né? sim. E pode-se ganhar dinheiro com isso, né? Principalmente se você tem todo ali o conhecimento, né? Assim, cara, uma primeira coisa que eu acho que me ajudou bastante de início, porque eu tenho como hobby a música, né, também. Eu sou músico, eu toco teclado, inclusive toco na igreja também, né? Já tive uma banda de rock também, tocando rock Opa, é alternativo. mesmo? É Já, mano. mesmo? Mas o nosso estilo é estilão Dream Theater, né? Não sei se é o gosto da galera aí, mas é um estilão mais assim, progressivo, tá Não, ligado? tem na internet isso aí? Oi? Tem na internet? Tem alguma coisa na internet, sim. Ah, pô, manda o link aí que nós põe na live aí, pô. Depois eu te mostro. É um trabalho muito legal que a gente fazia. Era um trabalho instrumental, né? Não tinha voz cantando nada, Uhum. né? Na verdade, o trabalho, essa banda ficou em hiato porque dois dos integrantes tiveram que mudar para Curitiba, né? Em 2019. Eu cheguei para lá para a gente poder tocar lá nos eventos lá. Mas aconteceu a pandemia, as outras coisas, aí o projeto meio que ficou meio parado, né? Mas nunca foi um fim, assim, tá ligado? Um dia se a gente resolver voltar, volta. Vamos ver o que que vai acontecer. Inclusive, não me deixa eu esquecer de falar pra galera também uma novidade sobre em questão de música. No final, cara. Eu quero contar no final isso aí. Tá, deixa eu anotar aqui. Então, tá. Então, cara, em questão de eu ser músico e eu ser tecladista, o tecladista hoje, mano, ele tá muito conectado com coisas ligadas à tecnologia, porque o instrumento te leva a isso, tá ligado? Então, o instrumento já é bem tecnológico e a gente conecta muita coisa com o computador para tirar outros tipos de sons e tudo mais. Então, meio que você já acaba sem querer, mano, manjando da parte de áudio, que é uma coisa muito importante para o podcast, né? Você mexer com alguma coisa de áudio e saber como colocar o seu áudio dentro analógico, né? Captando um áudio analógico, transformando ele em digital e subindo para a internet. Então, sem querer, eu já vim com isso já de bolso, tá ligado? E aí eu vi uns primeiros podcasts nossos eram feitos no estúdio de um amigo nosso, né? De um amigo nosso que ele tinha uma rádio na casa dele, que ele montava. Sabe essa galera que monta umas rádiozinhas que fica looping de áudio, tá ligado? Sei, sei. E ele usava uma webcam só. De vez em quando ele aparecia e tal, e falava, faz transmissão por essa e tal. E aí eu falei, caramba, mano, isso aí casa muito para fazer com um podcast de mesa, que eu posso usar como transmissão uma webcam, por exemplo. Uhum. Eu posso usar como transmissão de celular, né, que possa transmitir. Então, cara, eu percebi que com poucos recursos você consegue ter um podcast, um mesa-cast, por exemplo. E esses recursos são o quê? As, você falou dos mais baratos, né? Sim. Então, webcam, que a webcam, o que é interessante dela? Hoje você tem webcams de qualidades muito boas, né? Que dá para você fazer uma transmissão tranquilamente. Ela não fica tão profissional, lógico, igual uma câmera, aquela DLS lá, sabe? Aquelas câmeras.
que o pessoal realmente de fotógrafo usa e tal. Uhum. Porém, cara, ela tem uma vantagem que você espeta ela no computador, tá rolando. Essas outras câmeras, você tem que ter um sistema a mais para poder rolar, né? Você não consegue. Você consegue até espetar uma câmera direto no USB, mas ela perde muito. Você tem que ter uma placa de captura, que igual que é o gato, essas plaquinhas que existem, né? Uhum. Sim. Ou você tem uma Blackmagic, que é uma que ela faz todo. Você conecta as câmeras via HDMI Sim. e ela joga USB para o seu computador a imagem. Então pode ter várias câmeras ali e espeta no USB. Mas isso é muito caro. É muito caro. Primeiro, você não vai conseguir uma câmera profissional com uma lente boa hoje menos de 4, 5 mil reais. Você não vai conseguir, né? Consegue. Comparado com o Então, webcam, então. é um. E por exemplo, hoje com uma webcam, por exemplo, na qualidade de imagem que o God Vibes transmite, por exemplo, você consegue com uma câmerazinha de R$ 600, entendeu? De R$ 500, você consegue fazer. Aí se você pega uma webcam um pouquinho mais cara, aquelas de 1.000, R$ 1.200, aí é melhor ainda. E aí você percebe que não é o mesmo preço do que R$ 6.000 você vai pagar numa câmera, Uhum. tá ligado? Sim. Então é uma coisa boa é você fazer essa transmissão por webcam, né? Que é o que eu uso aqui pro God Vibes, né? E para os eventos que a gente anda fazendo por aí. Sim. E, cara, isso com imagem, né? A parte de som, se você. É muito interessante para um podcast você ter dependendo da sua limitação, assim, se você quer um mesa cast, ele é interessante de você ter de 3 a 4 microfones, cara. Uma mesa mesmo, assim, porque às vezes vem mais pessoas, né? Ou às vezes você quer só você e uma outra pessoa também dá. Mas, por exemplo, é muito mais barato você ter uma mesa de som que não seja digital, pode ser que não seja digital, que elas são baratas, e você ter uma interface de áudio, né? Que você vai ligar a sua mesa de som, os seus microfones, nessa, nessa interface de áudio que vai transformar o sinal em digital, e esse sinal digital entra no seu computador. E aí você começa a ter um som de qualidade, tá ligado? Sim. Um áudio de qualidade para transmitir. E tudo isso, imagem e áudio, que foi o que eu falando para vocês que era o mais barato de tudo. Ou se você tem um computador que tem várias entradas USB, dependendo, você pode colocar um microfone igual ao seu lá, que ele é USB. Sim. Que ele é um microfone USB que você conectando ele também funciona. Mas para isso você tem que ter um computador com várias entradas USB e às vezes é um limitante, né? Por exemplo, o computador que eu transmito, ele é um notebook. E notebook, cara, ele tem pouquíssima entrada, mano. E eu ralo por isso, né? Aí tem que fazer altas gambiarrinha, coisa profissional, mas se você tem uma torre, cara, mete o mic assim, USB, tá tudo certo também, entendeu? Tá tudo certo também para fazer. E eu acho que o investimento maior para o baixo orçamento é você ter uma máquina razoável, um computadorzinho razoável, cara, assim, que tenha acima de 8 de memória, tá ligado? Pelo menos isso para trabalhar bem, porque a gente trabalha tudo com ou OBS ou outra plataforma de streamar também, né? Mas o principal que a galera usa é o OBS. Então, você tem que ter uma máquina com uma memóriazinha boa, sabe? E talvez não precisa ter uma aceleradora gráfica muito potente, não precisa ter, mas você tem que ter alguma coisa, que senão vai começar a limitar a sua imagem, cara, né? Isso tudo. Sim. E É. aí, cara, basicamente é isso. Então, o mais caro mesmo é o computador que você vai ter que adquirir para fazer um podcast, né? Isso tudo que a gente está falando só de hardware. E, por exemplo, e como que você vai transmitir, qual lugar que você vai transmitir, aí você tem um OBS, ele transmite para você.
mas você consegue depois captar esse áudio e subir para o Spotify, por exemplo, né? Para os agregadores de podcast, que o legal do MesaCast é que ele dá essas duas opções para a gente. A gente tem tanto imagem para quem gosta de imagem, como tem áudio para quem gosta de áudio, né? E uma coisa que eu já estou fazendo, que eu estou subindo já os meus podcasts no Spotify com vídeo, já. Então, se entrar lá alguns meus últimos vídeos que eu consegui subir, que às vezes está faltando tempo para mim fazer isso de atualizar lá, mas os que sobem já sobem com vídeo, Um vídeo. com vídeo no Spotify, isso. E o Spotify ele está tentando pegar uma fatia aí que o YouTube está começando não, o YouTube já vacila há um bom tempo, né, cara? Com um criador de conteúdo já. Tem um bom Ah, tempo. Você vê os caras reclamando que realmente não era como antigamente, tal, tudo mais. Então uma galera tá migrando para outras plataformas e uma delas é a Twitch, né? Que é o que a gente está fazendo hoje aqui, sim. né? Que também já teve suas atualizações a Twitch, né, cara? E as atualizações para coisa ruim, né? Que é diminuir o valor que retribui pro criador de conteúdo. E aí quem tá querendo pegar essa fatia é o Spotify, cara. O Spotify tá querendo, então, para quem quiser montar o seu podcast, que é uma mesa cash, é uma boa opção subir lá também, né? Aí, no caso, eu não tenho certeza se ele faz ao vivo lá, eu acho que não. Mas você pega essa transmissão que você faz aqui e só sobe tudo para lá que vai já o áudio e a imagem junto, né? Não sabia que ele tava fazendo imagem, não. Então, já o Spotify já faz, cara. Já tá fazendo com imagem. Nossa senhora, até eles, mano. E dá pra É, ver por celular isso ou só pelo aplicativo do PC? pelo celular. Pelo celular. Caraca, mano. Aparece o videozinho lá, aí se você quiser. E aí é legal que ele tem aquela opção que às vezes o YouTube não te dá se você não como que chama? O premium dele. Se você não tem um premium do YouTube. Que é aquela opção de você poder ouvir com a tela desligada, né? Então às vezes você quer assistir, mas ao mesmo tempo você quer desligar a imagem para ver só o áudio. Se você não é premium do YouTube, você não consegue no celular. Tem que ser premium para conseguir isso. Agora no Spotify não, você pode desligar o vídeo ali, a sua tela do celular, que você continua sendo ouvido, entendeu? Então é isso aí. Nossa, que da hora. Eu não sabia, não, cara. Não Uhum, sabia. E as pessoas procuraram você, né? Você tá trabalhando lá, você falou pra mim que tá trabalhando com uma pessoa, né? uhum. Se quiser divulgar o trabalho da pessoa, pode divulgar. É, mas ela procurou você através do God Vibes ou é porque você já tem essa experiência mesmo de trabalhar com isso? Então, o God Vibes, cara, ele acaba sendo um portfólio, né? E as pessoas vêm e querem entender como é que é. É assim, o legal aqui também é que quando o pessoal visita a gente no estúdio, o pessoal gosta do estúdio, apesar de ser um lugar bem simples, bem humilde aqui também, mas eu tentei montar esse estúdio aqui, cara, de uma forma que fazer uma coisa muito legal com o pouco que a gente tem. Talvez isso é um segredo assim para as pessoas, porque às vezes as pessoas elas esperam ter muita coisa para iniciar, né? Ah, eu preciso ter a melhor câmera, eu preciso já ter o melhor microfone, eu preciso ter, cara, eu acredito que você tem que iniciar com o que você tem e da melhor forma que você tem, né? Então, o God Vibes ele fez isso. Então, pelo menos assim, eu nunca vi ninguém que veio aqui no estúdio e falou, nossa, que estúdio feio, né? Pessoal que chega aqui, o pessoal elogia, nossa, que legal, não sabia que tinha isso aqui, não sei o que, como que você fez? Aí eu explico para a pessoa qual que é a ideia que eu tive e tal, e como que a gente montou, tudo mais, né? E isso, cara, vira vitrine, né? Vira vitrine e as pessoas acabam me procurando, né? E muitas coisas eu consigo atender, que eu já produzi outros podcasts também para outras pessoas, né? E agora eu estou produzindo também não só em si o podcast, mas programas, né?
E uma coisa bem legal que eu vou até falar pra você aqui, Léo, que vai acontecer comigo, aconteceu comigo nessa sexta-feira que eu vou, eu fui convidado por uma dessas pessoas que eu faço trabalho de ir com eles numa emissora que é a Novo Tempo, que é uma emissora super grande, super moderna, tá ligado? Sim, E conheço. eu vou conhecer o como funcionam os esquemas lá da TV, mano. Pô, isso é muito legal, velho, tá ligado? Então essa sexta-feira eu tô indo lá. E tudo isso por quê? Porque por causa, mano, que eu dei um primeiro passo, tá ligado? Eu sempre gostei de podcast, eu quis fazer o meu e dei só um passozinho na frente, mano. Mas incrível que pareça, um passo de iniciativa que você dá te abre mano, um leque de muita coisa, né? Por exemplo, eu tá falando com você aqui, Léo, se não fosse o podcast, a gente talvez não iria se conhecer, mano. Eu É não teria essa verdade. amizade com você. Então, são essas coisas que unem a gente, tá ligado? E coisas vão acontecendo. Então, às vezes, você tem um sonho, uma vontade de fazer alguma coisa, cara. Às vezes, um passo que você dá, você já começa a ver muita diferença e muita coisa acontecendo, né? E é o que está acontecendo comigo. É por isso que as pessoas me procuram para mim auxiliar elas a fazerem o podcast dela. Não é minha profissão ainda, gostaria que fosse mesmo, né? Uhum. Tipo, coisa que me mantesse mesmo assim, hoje não é, não é. Eu trabalho com outras coisas também, mexo um pouquinho de programação e coisas do tipo assim, coisa bem simples, né? Mas é o que eu faço hoje, que eu não quero. Acho que eu já cheguei a comentar com você que eu não quero voltar para o mundo de empresa de novo, de Corporativo. É, somos dois. corporativo, Somos dois, cara. entendeu? Então, eu percebi um novo mundo aqui, que é um novo mundo que me permite trabalhar com coisas que eu gosto mesmo de fazer e que me dá um dinheiro, mas que depende muito do meu trabalho, muito, cara, né? Uhum. Tipo assim, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava na empresa, eu acredito. Mas só que é uma coisa que é sua, tá ligado? É uma coisa que é sua e aí você tem. Aí quando você recebe um valor de um trabalho que você fez, é muito legal isso, cara.